Olá, pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso GED. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Esse GED é para o mês de outubro e que todos possam receber discernimento, revelação do Espírito para conduzir os seus discípulos, conduzir os seus discipulados de acordo com a vontade de Deus. Queridos, eu não estou aparecendo exatamente para que a mestra Neise, que vai estar ministrando hoje para a gente, ela possa ficar com a imagem bem definida e vocês possam aproveitar o melhor dela. Como eu já disse, o nome dela é Neise Santiago Passos. Ela é casada com o pastor Galber, ela faz parte do presbitério do Ministério Apostólico Corban, e eu quero falar só um pouquinho de como a gente teve a ideia de fazer essa ministração. Um dia, num domingo, ela estava ministrando na escola bíblica, e lá em Corban eles têm a transmissão, e eu comecei a assisti-la. E no momento que eu comecei a ouvir a ministração, eu achei extremamente importante que todo aquele conteúdo fosse multiplicado, fosse repassado para outras pessoas. Então, eu entrei em contato com a Neise e ela aceitou prontamente, e hoje ela vai estar aqui compartilhando conosco. Neise, seja muito bem-vinda, você é uma pessoa muito querida por nós, e eu tenho a certeza que o Espírito vai lhe conduzir de uma maneira sobrenatural, e esse conteúdo não vai ser apenas conhecimento, mas vai entrar como revelação, fazer parte da nossa transformação, da metanoia que o Senhor está produzindo em nós. Então, seja muito bem-vinda. Agora, a gravação é com você. Muito obrigado. Obrigada, Valmer. Quero agradecer pelo convite e espero mesmo que, de fato, o Senhor possa estar falando aos nossos corações, né? Hoje em dia, a internet, ela tem sido um veículo onde a gente consegue transmitir tanto conhecimento e também transmitir a voz de Deus para além do nosso rebanho, né? Eu nem imaginava que você estava assistindo uma aula que estava gravada lá da igreja, e olha como esse conhecimento expandiu para vocês, tá? E também está expandindo aí para a sua rede. Também quero agradecer a todos os irmãos que vão estar aqui ouvindo essa palavra, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Posso seguir? Pode, por favor, com você. Tá. Qualquer coisa, Valmer, tu fala, se tu quiser entrar em algum ponto, tá? Fica também bem à vontade, tá bom? Tá bom, pode deixar. Queridos, então, primeira coisa, eu estou acostumada a trabalhar com a internet, então eu vou tentar fazer com que essa palavra, essa ministração seja algo dinâmico, mas também vou pedir para que você esteja com a sua mente alerta e com o seu coração aceso para receber aquilo que Deus quer trazer para a gente no dia de hoje, porque às vezes a pessoa que está ali falando, né, eu que estou aqui falando do outro lado da tela, eu estou com a minha mente trabalhando, né, um pensamento após o outro, e às vezes quem está aí assistindo, está assistindo, fazendo um milhão de coisas, e às vezes a palavra ela acaba se perdendo, né? Então o meu pedido é que você esteja com a sua mente alerta, que a terra do seu coração seja uma boa terra, para que a semente de Deus caia num bom solo e produza muitos frutos, tá bom? Hoje a gente vai estar falando sobre 2 erros que acontecem na hora da confrontação. Quando eu preciso repreender um irmão, quando eu preciso advertir, censurar alguém. Então, lá na igreja a gente está falando esse ano todo sobre um ambiente de relacionamentos de aliança. E quando a gente fala sobre relacionamentos de aliança, existe a parte boa da aliança, né? E não que a repreensão seja uma parte ruim, mas é uma parte dolorida, é uma parte que produz tristeza, como a Bíblia diz. Mas existe aquela parte boa da aliança, que é a parte onde a gente compartilha do nosso coração, compartilha sonhos, quando a gente conversa junto, quando estamos à mesa juntos, e algo que minha mãe sempre repete, né? Sempre diz que quando nós estamos à mesa, o pão da presença, que é Jesus, ele está sendo compartilhado. Então, tudo isso faz parte desse momento de relacionamento de aliança. Mas nesses relacionamentos também existe a hora que a gente precisa repreender, existe a hora que a gente precisa chamar a atenção. E isso não apenas dentro do ambiente da igreja, do ambiente eclesiástico, né? Quantas vezes o meu marido não teve que me repreender? Quantas vezes eu não tive que repreender o meu marido ou então os meus filhos? Quantas vezes os meus filhos também não me chamaram a atenção? Quantas vezes nós, numa posição de liderança, também já tivemos que chamar a atenção das pessoas que estão ali debaixo, né, do nosso cuidado? E existe a forma certa de fazer esse
esse momento, né, de repreensão, de confronto, mas existe também a forma errada, também existe o jeito errado. E quando a gente confronta o irmão que está em pecado, ou então que, às vezes, não é nem uma situação de pecado, mas às vezes é um momento que você precisa chamar a atenção para que o pecado não venha acontecer. Quantas vezes nós que estamos numa posição de liderança, nós que estamos numa posição de autoridade como pais, quantas vezes nós erramos? E eu sou uma dessas, né? Que já errei repreendendo os meus filhos, que já errei chamando a atenção do meu marido, que já errei chamando a atenção de pessoas na igreja. Por quê? Porque na maioria das vezes que nós precisamos repreender alguém, nós também estamos muito afetados com a situação. Mesmo que o pecado não seja contra nós, como Mateus diz, né? Mateus 7 fala, se teu irmão pecar contra você, a Bíblia diz, né? Se teu irmão pecar contra você, vai você até ele. E a minha pergunta é, como é que está o meu coração quando o meu irmão peca contra mim? É claro que o meu coração não está bom, é claro que a minha alma não está feliz. Muitas vezes a nossa alma ela está em conflitos e mesmo assim a gente precisa obedecer o mandamento do Senhor, que é ir até o nosso irmão. Então, justamente porque a nossa alma muitas vezes está afetada para que aconteça aquele ambiente de confronto, porque alguém pecou contra mim, ou porque alguém está em pecado, e quantas vezes eu, numa posição de liderança, eu já não me vi extremamente chateada com alguém que pecou, ou quantas vezes eu já me vi extremamente chateada por causa de situações que acontecem dentro da casa, que não são necessariamente pecado, dentro do ambiente familiar, ou então dentro da igreja, uma pessoa que estava escalada para tocar, e naquele dia ela não aparece, ela avisa em cima da hora que ela teve um compromisso, ela não diz qual é o compromisso, e ela compromete toda a equipe de música, ela compromete toda a equipe da igreja, e eu, numa posição de liderança, fico muito chateada quando uma situação dessa acontece. E aí a questão é que a gente tende a cometer muitos erros, justamente porque estamos com o nosso coração afetado, e nessa aula de hoje, o meu objetivo, com a ajuda do Espírito Santo, com os textos que a gente vai trazer aqui da palavra, o nosso objetivo é que a gente tente eliminar ao máximo esses erros na hora do confronto, na hora da repreensão. Tá bom, queridos? Então, assim, eu queria começar lendo um texto que está em Gálatas 6, versículo 1, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, assim, é um texto muito curto, mas é um texto que traz muitos ensinamentos, né? Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Então, a primeira coisa, qual é o propósito do confronto? Qual é o propósito da admoestação? Qual é o propósito da repreensão? É que haja restauração naquele relacionamento. Esse é o objetivo central. O objetivo central da correção não é que eu imponha a minha verdade. O objetivo central no momento da repreensão não é que eu me coloque como superior. O objetivo central no momento de repreensão é que haja um ambiente de restauração. Mas para que haja restauração, a Bíblia diz, vem uma palavra, né, antes da palavra restauração, né? A Bíblia diz que aqueles que são espirituais devem restaurá-lo, deve haver restauração com o espírito de mansidão. Então, a Bíblia ela deixa claro que para haver um ambiente de restauração, quando alguém é surpreendido em um pecado e precisa de repreensão, a Bíblia deixa claro que eu preciso ser espiritual. E parece ser óbvio, né? É claro que eu preciso ser espiritual. Parece ser óbvio, e é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu disse, nem sempre a gente consegue agir com esse espírito de maturidade, justamente porque a minha alma está afetada, justamente porque muitas vezes eu tenho que confrontar o meu irmão, mas eu estou magoada, eu estou ressentida, eu estou triste. Muitas vezes a gente nem chega a ser carnal, eu nem estou com ódio daquela pessoa, eu nem estou amargurada com aquela pessoa. Muitas vezes a gente está extremamente triste. E isso já aconteceu no relacionamento com meu marido.
Recentemente aconteceu algo que eu fiquei muito triste com o Galvin. Eu não estava sendo carnal, eu não estava com ódio, eu não estava ressentida, mas eu estava profundamente triste. E é nesse momento que o Espírito Santo precisa nos ajudar para a gente não perder as estribeiras e a gente corrigir com a atitude errada. E aí a gente já vai falar aqui quais são essas atitudes erradas, né? Então, Paulo, ele está dizendo, né? Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo. E a pergunta é, o que é ser espiritual durante o confronto? O que é ser espiritual durante a repreensão? E se a gente for ver alguns capítulos antes, né, no capítulo anterior, Paulo está justamente falando em Gálatas 5 sobre andar no Espírito. Paulo está dizendo o que é ser um homem guiado pelo Espírito e o que é ser um homem que não está sendo guiado pelo Espírito. E quando eu estou falando sobre ser espiritual, eu deixei algo aqui escrito, né? Que ser espiritual não é um nível mais elevado de crente. Ser espiritual não é estar num nível mais elevado como um cristão. Ser espiritual não é ser perfeito. Ser espiritual é ser alguém que quer agradar o Espírito Santo em meio ao confronto. Eu quero agradar o Espírito Santo quando eu estou repreendendo os meus filhos, mesmo que eu esteja muito frustrada com atitudes deles. Eu quero agradar o Espírito Santo quando eu preciso repreender um irmão da igreja. Eu quero agradar o Espírito Santo quando eu preciso repreender alguém, mesmo que eu esteja muito afetada com aquela situação. E é por isso que a gente precisa, novamente, ter alguns cuidados que a gente vai estar falando nessa aula de hoje, né? Então, o que é ser espiritual, né? Ser espiritual, Paulo está dizendo em Gálatas 5, que o fruto do Espírito é amor. Então, ser espiritual é ter uma repreensão carregada de amor. Em Efésios 4, a Bíblia diz que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram inseridos, colocados no corpo de Cristo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério, a fim de que, os versículos mais para baixo dizem, né? A fim de que a gente não seja como criança, levado, impelido por qualquer vento de doutrina, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. E eu acho muito importante esse texto que a Bíblia fala, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram colocados para que os santos sejam aperfeiçoados, para que você deixe de ser criança, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, mas para que você siga a verdade em amor. Então, esse momento da repreensão é o momento da gente ser verdadeiro, é o momento da gente ser transparente, mas se a gente não carregar esse momento da repreensão com esse amor que vem do Espírito Santo, porque de mim mesmo, queridos, de mim mesmo, muitas vezes, quando eu estou repreendendo alguém, me desculpe vocês, né? Mas quando eu estou repreendendo alguém, muitas vezes eu não estou cheia de amor, não, gente. Muitas vezes eu estou cheia de tristeza. E eu preciso do amor de Deus, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para carregar as minhas palavras com verdade e com amor, que é o que a Bíblia diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então, assim, eu acredito que esse é um ponto central, sabe? Daquilo que a gente precisa entender nessa aula, nessa ministração de hoje. É que o objetivo é que haja restauração nos nossos relacionamentos. A gente vai precisar andar na verdade, mas essa verdade precisa estar carregada de amor. Dessa forma, eu serei espiritual na hora da correção. Então, a Bíblia diz, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, são realidades que eu preciso ter na minha vida, não porque eu sou perfeito, não porque eu sou uma pessoa mais elevada como cristão, mas porque eu quero agradar o Espírito Santo. Então, são coisas, são adjetivos, são qualidades do Espírito, são frutos, são evidências do Espírito que precisam estar na minha vida enquanto eu corrijo, né? E o que seria ser carnal na hora da repreensão? A Bíblia diz, irmão, se você for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Então, vocês que são espirituais. E a Bíblia vai dizer o que é a carnalidade, né? E muitas vezes a gente repreende o outro, a gente repreende um irmão, um filho, um marido, sendo carnal. Como? A Bíblia diz, a Bíblia vai falar sobre as obras da carne, em Gálatas 5, né? E aí ela vai falar que uma dessas obras da carne é o ódio, é a ira, é o
ciúme, é o egoísmo. Então, muitas vezes, na hora da repreensão, e aí aqui vai entrar o nosso primeiro erro, né? Muitas vezes, na hora da repreensão, a gente age com uma falsa confrontação amorosa. O que eu traduzo como isso? E eu também quero deixar aqui, queridos, que toda essa aula, né, foi elaborada através de 2 livros. Um desses livros é o livro do Asher Trader. Eu nem subi aqui com ele, Relacionamentos de Aliança, tá? E a gente também está seguindo toda a apostila que o Haroldo fez através desse livro do Asher Trader, tá bom? Algumas coisas eu acrescentei, mas a gente está tendo como base, como referência, esse livro do Asher e a apostila do Haroldo, tá? Então, eles falam sobre essa falsa confrontação amorosa. O que seria essa falsa confrontação amorosa? É quando a pessoa, ela está confrontando apenas para impor a verdade dela. Eu estou confrontando meu irmão apenas para dizer que eu estou certa e aquele irmão está errado. Eu estou pouco me importando com o que levou aquela pessoa a cometer um erro, mesmo que seja um pecado, queridos. Mesmo que seja um pecado, não existe justificativa para pecado, né? Pecado é pecado. Mas é claro que existe um abismo, existe uma história. Eu não sei qual é a origem daquela pessoa, eu não sei como ela foi criada, eu não sei se ela teve pai, se ela teve mãe no seio daquela casa, daquela família. Eu não sei de que forma essa pessoa já sofreu violência física, violência emocional. Eu não sei qual é, sabe, o background dessa pessoa para ela agir como está agindo. Então, quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, quando eu estou sendo guiada pelo amor de Deus, eu vou entender que pecado é pecado, mas eu também vou entender, eu vou ter alguma empatia de querer entender o motivo por que o outro cometeu o erro, o dano, a falta que ele pecou, né? E quando eu vou para esse ambiente dessa conversa, já ressentido, magoado, triste, né, com a minha alma totalmente desajustada, pensando o pior dessa pessoa, quantas vezes a gente já não foi conversar com pessoas acreditando que não tem mais jeito para aquela pessoa? Quantas vezes nós, numa posição de liderança, a pessoa já errou 1, 2, 3 vezes, e você vai até conversar de novo, mas você já entregou para Jesus. Quantas vezes eu já ouvi pais dizendo isso? Não tem mais jeito para o meu filho, não. Eu já entreguei para Deus. Como se a responsabilidade da educação não fosse nossa. Então, quantas vezes, porque nós estamos afetados com uma situação, a gente vai conversar com alguém já predisposto que essa pessoa não vai entrar por um caminho de arrependimento, não vai entrar por um caminho de restauração. E se eu já vou conversar com alguém com um espírito carnal, não vai acontecer restauração. Se eu já vou conversar com alguém com um espírito carnal egoísta, olhando só para mim, de como eu sofri um dano, jamais eu vou conseguir levar o rumo daquela conversa para uma conversa onde o Espírito Santo de Deus vai trazer luz àquele coração que está em meio às trevas. Então, quando eu chego para conversar com alguém apenas para impor a minha verdade, esse é um erro e fica estampado na cara. Fica estampado o ar de superioridade que a gente tem, né, na hora de corrigir. Eu estou falando sobre erros nossos, né, queridos? Porque, assim, é muito fácil É muito fácil, não é que é muito fácil. Mas nós que estamos numa posição de liderança, a gente está o tempo todo tendo que ter essas conversas difíceis. Mas quantos de nós abrimos a nossa vida para sermos pastoreados ao ponto de alguém vir nos confrontar? Então, é nisso que eu estou dizendo que é muito fácil, porque é muito fácil para mim, Neise, estar sempre numa posição de corrigir alguém. Mas quando eu abri o meu coração para ser corrigida por alguém, e quando eu abro o meu coração para ser corrigida por alguém, e eu vejo que do outro lado, aquela pessoa, ela está ali sem a mínima predisposição de me ouvir, sem a mínima predisposição de pelo menos ouvir meus argumentos, mesmo que eu esteja totalmente errada, sabe? Precisa existir uma predisposição da gente em ouvir o outro, porque senão fica estampado na conversa que o outro está conversando comigo apenas para impor a verdade dele. Fica estampado que ele está conversando comigo apenas com um olhar de superioridade.
E às vezes a gente pode pensar, né? Ah, não, mas eu sou crente, eu sou espiritual, jamais isso iria acontecer comigo. E acontece, gente. Eu até estava dizendo na aula, né, que teve uma vez que isso já tem bastante tempo, né? Porque a gente vai crescendo e amadurecendo em Deus, graças a Deus por isso, e a gente vai errando menos, né? Mas eu lembro de uma situação onde nós estávamos tendo que aconselhar um casal, e eu sou colérica, né? Eu tenho temperamento colérico, então colérico é fogo, né? Colérico ilumina, colérico aquece, colérico traz direção, traz luz, mas colérico sem o Espírito Santo queima. Então, Verdade. o quê? Verdade. Ué? O colérico sem o Espírito Santo, ele queima e ele produz danos. Então, eu estava conversando com um casal e a menina, ela também tinha um temperamento muito colérico, né? E naquela conversa, eu nem lembro, gente, o que estava acontecendo, mas a menina estava sendo muito dura na hora, a gente conversando, apontando o erro, e ela muito dura, muito, sabe, resistindo muito, e resistindo de uma forma afrontosa. E aí, naquele momento, a Neise espiritual, ela desapareceu, só apareceu a Neise que estava querendo impor a vontade dela, impor a verdade dela, se mostrar superior por causa de uma infantilidade. E naquele momento, aquela menina levantou assim da cadeira, ela estava sentada na minha sala, na sala lá da minha casa, levantou da cadeira e falou: eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia. E aí o Galber, na mesma hora, segurou assim no meu braço, sabe? Aquele apertão que o marido dá no braço, tipo, dizendo, cala a boca, você está fazendo tudo errado. E aí eu digo que o santo baixou no Galber, o Espírito Santo de Deus baixou nele ali, ele começou a orar em línguas e pedir Espírito Santo nos ajuda, porque agora o negócio já estava indo por um caminho que não estava sendo bom, a Neise acabou de estragar tudo, e a gente precisava da ajuda do Espírito Santo para organizar aquela conversa novamente. Graças a Deus, a conversa, ela terminou em bom êxito, terminou tendo um ambiente de restauração. Aquele casal ainda permaneceu na igreja por um longo período, depois entendeu a direção de Deus, enfim, de ir para outro lugar. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente erra, a gente falha na nossa condução desse momento da repreensão. Às vezes por causa do nosso temperamento, às vezes porque você sente que a pessoa está te afrontando diretamente, né? E aí entra o ego, entra a vaidade. Então é por isso que a gente precisa de ter muita ajuda do Espírito Santo para que a gente consiga conduzir, né, essa conversa para que haja restauração. Então esse primeiro erro seria essa falsa confrontação amorosa, quando eu estou conversando com alguém apenas para impor a minha verdade, apenas para que eu exponha o meu sentimento de estar certa e o outro errado. E é claro que nisso não vai haver restauração, né? Existem pessoas que também, às vezes no ambiente da igreja, isso acontece muito, né? Às vezes está conversando com alguém e aí aquela pessoa vem, sei lá, vem trazer algo para a gente e ela chega dizendo assim, isso já aconteceu comigo lá na igreja algumas vezes com pessoas, né? E aí a pessoa chega para dizer assim, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou uma pessoa que fala a verdade, então você sempre vai esperar de mim a verdade. E todas as vezes que eu ouço a pessoa dizendo isso, ela já vem com um sentimento muito autoritário. Ela já vem com um sentimento de vaidade, de superioridade. Então, ouvir alguém dizer, eu sou uma pessoa que fala a verdade, eu sou uma pessoa que só fala a verdade, e às vezes isso vem de um líder, né? Então, a gente precisa ligar nossas antenas, a gente precisa tomar cuidado, porque esse líder, por falar a verdade, de uma forma sem óleo, sem a lubrificação do Espírito Santo, ele vai trazer dano. A Bíblia diz, teve um texto que está em Provérbios, e é um texto que Deus já falou assim profundamente no meu coração, né? E o texto diz assim, nem sei onde está escrito, diz assim, a bênção dada aos gritos logo cedo pela manhã, como maldição soa aos ouvidos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque existem pessoas que chegam para dizer, né? Eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou uma pessoa que fala a verdade.
Mas se essa verdade não estiver banhada com o amor de Deus, é como se fosse a bênção dada logo cedo pela manhã. Imagina você acordar todo dia pela manhã com alguém bendizendo, com alguém louvando, com alguém, sabe, lançando sobre você bênçãos. Mas se essa pessoa lança bênçãos aos gritos, a Bíblia diz que como maldição soa aos ouvidos. Então, não adianta só ser verdadeiro, não adianta só dizer a verdade. A Bíblia já diz, né, que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, a palavra ríspida, ela suscita a ira. Então, a gente está falando aqui sobre erros na hora da correção. Então, eu preciso ser verdadeira. Nós falamos no texto de Efésios 4, né? Eu preciso seguir a verdade em amor. Eu preciso ser verdadeira? Sim. Eu preciso ser transparente com essa pessoa que está errando, que está falhando? Sim, é claro que isso precisa acontecer. Mas eu preciso, sabe, envolver esse ambiente de verdade com mansidão, que é justamente o que a gente leu em Gálatas 6:1. Vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E assim, é claro que existem outros textos da Bíblia, né? 1 Coríntios 13:1 vai falar sobre que tudo aquilo que a gente tiver que fazer, nós precisamos envolver o nosso fazer, as nossas ações com amor. 1 Coríntios 13:1 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento. Eu sei todos os mistérios, eu sei todo o conhecimento, eu sei toda a verdade. Eu tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, que é um fruto do Espírito, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, querido, a gente precisa estar o tempo todo, sabe, avaliando o nosso coração. Porque eu posso estar sendo bondoso com um objetivo errado. Eu posso estar sendo bondoso, é o que a Bíblia está dizendo aqui, eu posso dar tudo aos pobres, tudo que possuo, entregar meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, isso é só barulho. E quantas vezes esses ambientes de conversa, de repreensão, são só barulho. É um sino que retine e que não está produzindo som nenhum. Eu não consigo entender uma nota nesse barulho, eu não consigo entender uma melodia, uma harmonia nesse barulho, é só um barulho. Quantas reuniões que a gente faz que é só barulho? Quantas conversas de repreensão, onde a gente vai precisar repreender, advertir, admoestar. Quantas vezes essas conversas foram só barulho? Porque eu só queria impor a minha verdade, porque eu não tinha o objetivo de ouvir o outro, porque eu achava que o outro não era merecedor do perdão de Deus. Aí novamente a gente pensa assim, mas como assim? Eu nunca pensei que alguém não fosse merecedor do amor de Deus. Eu já pensei. Agora, recentemente, a gente viu a morte do Charlie Kirk, acho que é assim que fala, Charlie Kirk. Isso. E assim, Valber, quando eu vi o rapaz que havia dado tiro nele, quando eu olhei para aquele rapaz de 22 anos, eu olhei para o rosto dele, e eu olhei e eu pensei assim, meu Deus, é um Zé Ninguém. É um Zé Ninguém. Olha a pessoa que ele matou, sabe? Olha a referência, olha esse homem, olha essa voz que foi emudecida, que foi calada. E naquela hora eu estava na minha cozinha, fazendo comida, na hora que eu pensei, é um Zé Ninguém. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, é uma vida valiosa. Uau! Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, é uma vida valiosa. Porque quando a gente olha para aquele menino, e aí o Senhor falou comigo, a tua justiça própria, Neise, é trapo de imundícia. E a nossa justiça própria é trapo de imundícia, porque é claro que existe a justiça dos homens. E a justiça dos homens vai penalizar esse rapaz pelo crime que ele fez. É claro. Mas a justiça de Deus não é a justiça dos homens. Tanto que Deus manda... Por que eu estou falando isso, gente? Porque muitas vezes a gente já vai conversar com alguém predisposto que aquela pessoa não merece perdão.
que aquela pessoa não merece misericórdia. Será que se eu fosse conversar com esse rapaz, que eu nem sei o nome dele, não sei se tu sabe, Val, nem sei o nome do rapaz, será que se eu fosse conversar com esse rapaz, sabe quantas vezes a gente já viu notícias na televisão e que a gente, por dentro, a gente falou, bem feito, tinha que morrer mesmo. Quantas vezes a gente não pensou nisso? Então, assim, que é por causa da nossa justiça própria, carregados da nossa verdade. Então, o que eu quero dizer é que existem ambientes dentro de nós que precisam da luz do Espírito Santo, até para conversar com gente que a gente não acha que merece perdão e misericórdia. E aí, novamente, quando eu acho que alguém não merece perdão e misericórdia, eu já vou para aquela conversa tendenciosa a só impor a minha verdade. E assim, por que eu estou falando tudo isso, né? A gente trabalhando o texto de 1 Coríntios 13, porque se a gente não faz, se a gente não lida com esse ambiente de correção com amor, vai ser só barulho. E quando eu estou falando sobre só impor a minha verdade e achar que eu estou certo, né? Me vem muito o texto de quando Deus manda Jonas ir a Nínive, pregar o evangelho, né? Dá para abrir, Valmer, rapidinho o texto? Claro. Jonas 3, deixa eu abrir aqui no meu celular, rapidinho. Opa, deixa eu só achar aqui. Se você quiser, eu leio para você. Jonas 3, o quê? Não, mas espera aí, eu vou precisar ler Jonas 3. Deixa eu ver aqui, ó. Então, veio a palavra do Senhor, é que eu vou ler alguns versículos meio soltos, né? Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas e deu essa ordem, né? Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E a gente sabe muito bem que Jonas não queria ir pregar a palavra a Nínive, né? Aos ninivitas. E quem eram os ninivitas? Talvez seja bom a gente entender esse pano de fundo, né? Quem eram os ninivitas? Nínive, na verdade, era a capital da Assíria. Então, esse povo, né, esse império, o Império Assírio, era um império extremamente cruel. Então, eu estou lendo aqui, né, que fontes históricas mostram que as práticas desse povo eram práticas de tortura, de esquartejamento, de empalamento, de humilhação dos inimigos. Então, assim, Jonas, ele acreditava que o povo assírio não merecia misericórdia. Ele acreditava que aquele povo não merecia perdão. E eu, assim, não parei para estudar. E eu não sei se na família de Jonas aconteceu alguma coisa. Eu não sei se algum assírio matou pai e família. Eu não sei se ele tinha alguma marca dentro dele de um povo que tinha feito mal à família dele. Mas a verdade é essa. A verdade é que Jonas, ele não queria ir pregar aos ninivitas, a esse povo assírio, porque ele acreditava que esse povo não merecia o perdão de Deus. E aí a Bíblia diz que o Senhor, pela segunda vez, ele dá uma ordem para Jonas. Ele fala, Jonas, pela segunda vez, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. E a Bíblia diz, e Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Jonas entrou na cidade e percorreu, e olha aqui, ó, antes. Era uma cidade muito grande. Aqui no contexto, ele já tinha fugido, ele já tinha ido para Tarsis, ele já tinha sido engolido por um grande peixe, ele já tinha sido vomitado numa cidade, depois tinha ido para Nínive, e depois Deus fala de novo com ele. Ou seja, o que eu quero dizer é que Jonas sou eu, sabe? Quantas vezes eu, Neise, já tive que obedecer Deus à força. Ir para Corbã mesmo. Ir para Corbã foi uma obediência à força. Entendeu? Imagino. Oi? Imagino. Ir para Corbã, nasci e criada numa igreja, né? Um presbitério local. A gente se entendia pelo olhar. A gente tinha a mesma linguagem, a gente tinha a mesma cultura, a gente tinha a mesma confissão de valores, né? E aí, de repente, a gente vê um caminho de Deus mudando e eu decidi dizer sim para o Senhor. Eu decidi dizer sim para o Senhor e dizer não para a minha alma. Então, muitas vezes eu fui para lá pedindo ao Senhor, Deus, me dá amor por essa terra, me dá amor por essas pessoas, porque
Ninguém ali era discípulo meu, não tinha gerado ninguém ali em Cristo. Então, muitas vezes a gente obedece a Deus na marra, sem querer obedecer. Por quê? No contexto, no meu contexto, é claro que eu não tinha nada a ver, não tinha nada contra aquelas pessoas, mas no contexto de Jonas, ele tinha algo contra aquele povo, né? Aquele império. E aí, olha o que o texto diz, eu acho tão engraçado. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Era para ele, a cidade era enorme, era para ele percorrer durante 3 dias. Era tipo assim, tu quer que eu obedeça? Eu vou obedecer. É para ser 3, mas eu vou fazer tudo em um dia só. E ele fez em um dia. E ele disse assim, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele falou uma coisa, ele ficou um dia. O negócio era 3 dias para percorrer. Ele ficou um dia declarando uma frase. Era tipo assim, sabe? Eu espero que entre por um ouvido e saia pelo outro. Sabe, você fazia algo por desencargo de consciência, mas eu espero que isso aqui não dê em nada, isso aqui não vai dar em nada. Muitas vezes a gente vai para um ambiente de conversa e de correção, acreditando que a nossa conversa não vai dar em nada. Eu acredito que Jonas, ele bem que queria isso daqui. Eu espero que essa repreensão aqui não dê em nada. E aí, a Bíblia diz no versículo 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e todos eles, do maior até menor, vestidos de pano de sacos. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre uma cinza, versículo 6. Então fez uma proclamação, deu um decreto e... deixa eu ver aqui. Tendo em vista que fizeram, abandonaram... Deixa eu ver aqui, capítulo 4. Olha só, aí o povo se arrependeu. Aí olha Jonas, olha o coração desse homem. E o que eu fico pensando é, Deus usa Jonas, Deus me usa, Deus te usa, Valmer. Amém. Porque Deus conhece, cara, o nosso coração, Deus conhece, às vezes, as podridões que estão dentro do nosso coração, mas ele ainda continua acreditando na gente. E aqui, e aí a Bíblia diz, depois que Jonas pregou, depois que o povo se arrependeu, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jonas ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. E ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que você é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrepende. E assim, a minha oração é para que esse seja o nosso coração, no momento, sabe, que às vezes eu estou para castigar o meu filho, mas eu vejo nele uma resposta de arrependimento. Que o nosso coração seja esse coração misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que até promete castigar, mas por causa do arrependimento, a gente se arrepende. Mas Jonas, ele ficou muito chateado com aquela situação toda. E olha só como é que ele é dramático. Eu falei para o Val, eu falei na igreja, eu acho que Jonas devia ser melancólico, eu não dou conta, não. Não, olha aqui, olha o que ele fala. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu te imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver, porque Deus tinha salvado um povo. E, assim, a Bíblia vai falando, né? Eu não quero me alongar aqui no texto. A Bíblia diz que Jonas, ele dormiu, aí o Senhor fez uma planta ficar sobre a cabeça dele, ele ficou muito alegre para livrar ele do calor, mas na madrugada do dia seguinte, no versículo 7, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou, e ao nascer do sol, Deus trouxe um vento do Oriente muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. E aí, Deus diz para Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? E respondeu ele, sim, Senhor, eu estou furioso ao ponto de morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. E ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E por que eu estou lendo esse texto? Porque a gente está falando sobre o contexto de repreensão.
Jonas, ele queria impor a verdade dele para aquele povo. Ele queria impor a verdade dele no sentido de que vocês são intolerantes, vocês torturam, vocês humilham os inimigos, vocês são cruéis, vocês merecem a morte. Não foi nada disso que ele disse aquilo que Deus mandou ele dizer, apesar de ter fugido, ele disse aquilo que Deus mandou ele dizer, mas também disse o negócio tudo meio de qualquer jeito, porque não queria mesmo que Deus livrasse aquele povo. E eu fico pensando que enquanto Deus tratava Nínive, enquanto Deus tratava de um ambiente de restauração para aquela nação, o Senhor também tratava Jonas. Amém. E eu também acredito que é isso que acontece em muitos ambientes de confronto. Às vezes a gente vai, sabe, acreditando que eu vou ser bênção para aquela pessoa, eu vou ser a salvação, eu vou ser a resposta. E quantas vezes no ambiente de repreensão, enquanto eu estou corrigindo o outro, eu não vejo Deus trabalhando com a minha vida, Deus tratando com preconceitos, tratando com vaidades, tratando com, sabe, com uma falsa moralidade. Quantas vezes nesse ambiente de repreensão, além da gente estar sendo bênção para a vida do outro, se eu estou agindo de forma espiritual, com mansidão, trazendo a verdade em amor, da mesma forma que eu estou sendo espiritual, abençoando a vida do outro, eu também estou sendo abençoado e tratado por Deus, tratado na minha paciência, tratado no meu domínio próprio, tratado na minha longanimidade, em acreditar que é possível que uma nação dessa se arrependa, é possível que o assassino do Charlie Kirk se arrependa, sabe? Da gente acreditar nas pessoas de que o Espírito Santo ele pode promover um ambiente de restauração plena, porque eu decidi ser espiritual na hora da correção, porque eu decidi ser um homem de Deus na hora da correção. É claro que o ambiente o exemplo de Jonas para a correção não é o melhor exemplo, né? O exemplo de Jonas não é o melhor exemplo. Eu acho que ele fez tudo meio de qualquer jeito e mesmo assim Deus o usou. Mas eu espero que a gente consiga agir dessa forma, né? Cheio do Espírito Santo, com mansidão, para trazermos aconselhamento para os nossos irmãos, não impondo a nossa verdade. Então, assim, eu acho que o primeiro erro seria esse, né? De você querer corrigir o outro para impor a sua verdade, sem esse ambiente de amor. Eu até separei aqui outros textos, até de Mateus 7, que a gente já até leu, né? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho. Então, isso aqui é uma questão de perspectiva, né? Acho que quanto mais perto a gente está de algumas coisas que são erradas em nós mesmos, menos facilidade a gente tem de enxergar, né? E às vezes, como está longe, está vendo a vida do outro de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais ampla, a gente consegue enxergar o ciscozinho que está na vida do outro irmão. Mas a gente não consegue enxergar a trave que está no nosso próprio olho, na hora da correção, porque a nossa perspectiva é muito próxima de nós mesmos, né? É por isso que a gente precisa mesmo de um colegiado, de pastores, que se aconselham mutuamente e que se corrigem mutuamente. Porque vai ser muito difícil a Neise enxergar os erros dela. Tem coisas que eu vou conseguir ter ajuda do meu marido, mas tem coisas que nem meu marido vai conseguir enxergar porque está muito perto de mim. E às vezes uma pessoa que está um pouquinho mais distante, ela vai ver esse ponto aqui na vida da Neise precisa de correção, de ajustes. E quer falar alguma coisa, Valmer? Não, assim, são tantas coisas que vêm passando a mente, né, Neise? O quanto Deus está trabalhando intensamente para nos esticar. Quando você deu esse estudo, a frase que me vinha à cabeça em todo o tempo é fingido eu, porque muitas vezes nós temos atitudes que são fingidas. Elas não são legítimas, até são legítimas, mas não são autênticas. Elas não vêm com o padrão de Jesus, né? E às vezes Deus, obviamente que Deus não gera conflitos, né? Deus não usa as armas do diabo, mas eu vejo muitas vezes Deus usando essas situações para tirar a tampa. Que tampa é essa? Eu vejo muita gente falando assim, eu consigo amar as pessoas.
Só que todos nós temos um padrão de justiça própria. Eu consigo amar até, eu consigo perdoar até. E quando a gente se depara com uma situação que ultrapassa os nossos limites, é nessa hora que o Espírito nos convida a depender. É nessa hora que ele tira a tampa e diz: agora você vai precisar de mim, porque o fruto é meu. Tudo que o Espírito pode produzir é quando a gente permite, quando a gente diz: ó, Espírito Santo, não estou dando conta, né? Como aconteceu ali com você e com o Galber, naquela situação onde você ultrapassou um pouco e o Espírito Santo falou: ó, vocês não vão conseguir chegar. E graças a ele, vocês conseguiram ali conduzir de uma outra forma. Por quê? O limite de vocês é uma oportunidade para o derramar e o extravasar de Deus. Muito poderoso. Amém. Que a gente consiga entender, né? Quando chegou esse... Porque às vezes a gente chega no limite e a gente não pede ajuda para o Espírito Santo, né, Valmer? E aí é aquele ambiente de um abismo chamando outro abismo, né? De casas cristãs com bate-boca, com discórdia, porque ninguém se entende, porque todo mundo está no seu limite sem a ajuda do Espírito Santo, ambientes de divisão acontecendo dentro da igreja por causa de opiniões divergentes, por causa de, às vezes, uma liderança muito impositora, ou por causa também de liderados, né, que são muito intransigentes, não são flexíveis. Às vezes a pessoa vem de fora querer implantar a visão dela dentro da tua igreja, e às vezes você precisa saber: Senhor, me ajuda, porque eu não quero perder a pessoa, mas eu também não vou perder a visão que Deus me deu, né? Então, que é isso aí, que Deus nos ajude. E assim, e a segunda falha, né? A primeira falha que a gente falou nesse ambiente de correção seria você querer impor a sua verdade, né? E a segunda falha seria você querer evitar qualquer tipo de confrontação. Então, às vezes, porque você não quer se desgastar, às vezes você diz assim: já tenho muito problema na minha vida. Você vê que tem algo acontecendo ali na igreja, você vê que tem algo acontecendo na sua casa, você vê que tem algo acontecendo com o seu filho, tá todo mundo vendo que aquele rapaz, ele tá indo por um caminho estranho, e você também está vendo, mas você não tem a coragem de chegar, de falar. Às vezes você não tem a sabedoria, às vezes você não é espiritual, e aí é claro que você precisa de ajuda, né? Eu vejo essa realidade acontecendo na minha casa, eu não sei nem como conversar, e aí a gente vai precisar pedir ajuda para outros que são mais maduros do que a gente, e graças a Deus por isso, porque isso também é maturidade. Mas por falta por medo do conflito, porque a gente não quer se desgastar, porque a gente pensa: eu já tenho muito problema. Eu tenho muito problema, eu já tenho uma igreja, eu já tenho 3 filhos, eu já tenho trabalho, eu já tenho isso, aquilo, outro. Não quero. Deixa isso aí na conta do pastor, né? Eu até falei isso lá na igreja. Às vezes tem problemas que acontecem ali entre os irmãos e que você deveria tratar, né? A Bíblia fala sobre uma correção mútua acontecendo na igreja, no corpo de Cristo. Então, às vezes, porque você não quer se desgastar com aquela situação, você diz: eu não quero me colocar em outros problemas, ou porque você tem um temperamento mais pacifista mesmo. Tem pessoas que são assim, e aí elas parecem que nem sabem como lidar com o conflito, né? Ou, às vezes, foram pessoas que foram muito machucadas, e aí ela não quer entrar em conflito, porque ela tem um trauma quando ela lembra sobre isso. Por isso que a gente precisa entender novamente a história que está por detrás de cada um, né? Mas essa é uma falha, é um erro. É um erro eu estar vendo alguém pecando, é um erro eu estar vendo alguém se desviando da verdade e eu simplesmente, não fazer nada porque eu não quero me colocar num ambiente de conflito, porque eu não quero me desgastar. Então, assim, Provérbios 27:5 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Então, é isso, né? É você se colocar para falar a verdade ela vai ferir, não porque está sendo falada de uma forma ruim, mas porque a repreensão é um motivo de tristeza e não de alegria, como a Bíblia diz, mas a repreensão franca, feita com amor, ela vai produzir bons frutos, né?
Em Ezequiel 33, versículo 7, também diz assim, né? Esse texto é muito, muito sério, né? Ezequiel 33, 7 diz: Filho do homem, eu o fiz sentinela para as nações de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, para desviar ele dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá pela sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Mas se você, de fato, advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá da sua iniquidade, mas você estará livre da sua responsabilidade. Então, é isso. Deus tem nos colocado como sentinelas, como atalaias. E quando a gente vê que existe um ambiente de correção que precisa acontecer, e esse ambiente de correção não está acontecendo, e a gente está passando panos quentes, a Bíblia diz, né? A Bíblia é bem clara, que eu estou considerando você responsável, um coparticipante daquele erro. Aquilo que eu sempre digo, né? Quando a Bíblia fala sobre a correção ser feita com verdade e amor, é porque se existe só verdade, você vai ser muito duro, você vai ser muito, muito forte, né? Na hora da correção. Mas também, se só houver amor, você vai acabar passando a mão em cima da cabeça de quem está errando, de quem está falhando. Então, o outro erro seria a gente ver algo acontecendo e a gente não agir na medida que deveríamos agir. E eu coloquei aqui o texto de 1 Samuel 2, falando sobre Eli, né? A Bíblia diz que Eli já era bem idoso, 1 Samuel 2, 22, Eli já era bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na tenda do encontro. Por isso perguntou: vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço mal a respeito de vocês. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, os juízes poderão intervir a seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E em 2 Samuel, acho que eu não anotei aqui o texto, que fala que os filhos que ele preferiu honrar os filhos dele do que honrar o Senhor. E aí eu fiquei pensando, né? Mas como assim? Ele não repreendeu os filhos? Porque a Bíblia diz, né? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E eu fiquei pensando, poxa, mas ele não repreendeu os filhos dele? Só que ele foi uma repreensão sem prática, sem ação. Então, assim, às vezes a nossa repreensão, dependendo do nível de pecado, a nossa repreensão, ela vai precisar vai ter desdobramentos práticos, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente entende que Eli foi omisso não porque ele não repreendeu, mas porque ele foi frágil na repreensão. E aí eu coloquei aqui, ó, repreender sem ação prática pode ser igual a passar a mão na cabeça. Na confrontação, o amor verdadeiro não é permissivo. E eu coloquei aqui também uma frase, que Eli tratou com mais brandura o pecado dos filhos do que a santidade de Deus. Porque o que Eli deveria ter feito? Ele deveria ter afastado os filhos dele do sacerdócio. Era essa atitude que ele deveria ter tido. Os meninos não se arrependeram, continuam praticando pecado contra o Senhor, então eu vou afastar vocês do sacerdócio. Porque a gente está falando uma, está falando duas, está falando três, você não se arrepende, mas ele meio que, sabe, encobriu ali o erro do filho, ou dos filhos, ou então não queria passar por um desgaste maior, ou não queria passar pela vergonha de ver os filhos se afastando do sacerdócio. Então, muitas vezes, justamente por causa dessa nossa indisposição em querer lidar com a situação até o final, a gente não trata do erro da pessoa, né? E às vezes tem a ver com, como eu estava falando, tem a ver com o temperamento, às vezes a pessoa, ela tem dificuldade mesmo de lidar com o ambiente de confronto, mas é aquilo que eu digo, né? O amargo faz parte da vida e o azedo também. Não é só o doce, né? Não é só o doce que faz parte da vida,
é o amargo e o azedo. E o amargo e o azedo é uma bênção. Então, a Bíblia diz que o filho que está sem repreensão, ele não é filho, né? Ele é bastardo. E é isso. E a repreensão é esse momento azedo, repreensão é esse momento amargo, mas faz parte da vida. Quem está instalado na realidade vai entender que o café é amargo e para de colocar açúcar no café. Já deixei aqui uma pimenta, né, Valmer? Então, coloca menos açúcar nas coisas. Por quê? Porque o amargo faz parte da vida. E é o momento da repreensão também é um momento amargo. E se a gente não é esse homem de Deus que está se colocando como atalaia, vendo o pecado, vendo o erro, e se a gente não age, nós seremos considerados por Deus responsáveis também por aquele delito, por aquele mal que está acontecendo, né? E assim, para terminar, eu acho muito... quer falar alguma coisa? Não, você falando, eu estava lembrando de Davi, né? Quando a gente não resolve um problema, na verdade, a gente só está multiplicando, né? Davi ignorou Absalão. Quando ele voltou, deu um beijo, e esse beijo foi aí o motivo para que Absalão fosse lá e perdesse o filho e acabou também traindo. É complicado isso. Exatamente. A falta de repreensão, ela vai trazer outros abismos, né? Para dentro da nossa casa, né, Valmer? Eu vejo famílias assim sendo arrastadas pelas trevas. Vou rasgar aqui mais. Às vezes famílias dentro da igreja que você vê que o menino ali ele tem trejeitos homoafetivos e o pai não vem, o pai não conversa, o pai não intervém. E meu Deus do céu, se a gente não decidir tomar uma atitude de ir, de conversar, de ser transparente, de pedir ajuda para o Espírito Santo, os desdobramentos disso vão ser cada vez piores, né? Porque a gente não tem a coragem de abordar um problema que está acontecendo. E assim, para terminar, eu só queria ler o texto de Gálatas 2. Eu estou abrindo aqui também. Gálatas 2, 11. E é um texto, assim, acho que é bem intrigante, né? Porque diz assim, Paulo está dizendo, né? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, você vê que Pedro, ele estava junto com os da parte de Tiago, ele, como judeu, ele comendo junto com os gentios, né? Quando chegaram... Da parte de Tiago, ele se separou, né? Exatamente. Quando chegaram os da parte de Tiago, que eram justamente os judeus, quando eles chegaram, ele foi se afastando e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, temendo os judeus. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Olha o que Paulo diz, né? Os judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? E aí aqui ele começa a pregar sobre a justificação pela fé e tudo mais. Mas eu fico pensando, né, Palme, se a gente, no ambiente público, a gente vê um líder, porque se você fosse parar para pensar quem é Pedro e quem é Paulo, né? Se a gente fosse colocar em ambientes de grandeza, Pedro, é claro que eles tinham ministérios diferentes, Paulo para os gentios, Pedro para os judeus, mas se você fosse querer equiparar, quem foi que andou com Jesus? Né? Quem foi que estava ali ao lado de Jesus durante 3 anos? Pedro. Você poderia achar que a autoridade de Pedro era muito maior do que a autoridade de Paulo, que era um perseguidor da igreja, enfim. E aí você vê Paulo repreendendo Pedro no meio da galera, no meio de todo mundo. Por quê? Porque ele estava agindo de forma hipócrita. Vai a gente fazer um negócio desse nos dias de hoje. Vai a gente ver um líder agindo de forma hipócrita no meio do povo
E vai a gente repreender esse líder de forma pública. Vai dar muito ruim, né? Vai dar muito ruim. Verdade. Mas o que eu estou querendo dizer é justamente sobre esse ambiente de verdade, de transparência, que precisa existir entre nós, mas da forma certa, do jeito certo, sendo banhado com amor. Então, a minha oração é para que a gente evite ao máximo cometer esses dois erros no momento da repreensão, por estarmos afetados com uma situação, com um problema, a gente acabar repreendendo o outro apenas para impor a nossa verdade, ou então, porque a gente não quer se indispor com o irmão, a gente simplesmente, sabe, acena com os ombros e, ele vai dar contas a Deus pelo erro dele, e a gente também não faz nada, sabendo que o fato da gente não fazer nada diante de Deus, Deus está cobrando, vai cobrar isso da gente, né? E que esse erro também vai trazer desdobramentos futuros e que o Espírito Santo nos ajude para que a gente corrija da forma como diz Galatas 6:1, né? Se alguém for surpreendido de algum pecado, que a gente seja espiritual, que o objetivo seja que haja restauração e que a gente haja com o espírito de mansidão. É isso, Raul. Oh, meu Deus. Agora, Neise, deixa eu te provocar. Sim. Neise, existe um texto que fala que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? E esse texto está falando exatamente não deixarmos algo pendente, né, para o outro dia, mas tentar resolver logo. Como que eu aplico, se eu estou tão afetado, né, como você disse, estou tão afetado por uma situação, como eu aplico esse texto na minha vida cristã? Bem, eu penso que eu não iria tratar o texto de forma literal. Se acontecer um problema hoje, eu tenho que tratar desse problema hoje. Eu penso que eu preciso resolver o mais rápido possível. E até acho que na psicologia fala sobre um feedback. Feedback tem um nome até mais bonitinho, eu não estou lembrando agora. Mas é que esse feedback ele deve ser dado em até 7 dias. Porque Sim. Em até 7 dias eu lembro bem do que aconteceu e o outro também lembra bem do que aconteceu. Se a gente deixa passar muito tempo depois disso, eu começo a perder força de argumentação, porque eu começo a me esquecer, o outro também se esquece. Então, assim, o que eu penso é que eu preciso ter clareza de que aquilo no qual eu estou, o sol não pode se pôr sobre a minha ira, né? Aquilo no qual eu estou irado, eu preciso ter ajuda em Deus, no Espírito Santo de Deus, para resolver aquele problema. Isso eu preciso ter clareza. Esse problema ele não vai ficar, eu não vou jogar para debaixo do tapete. Mas isso também não significa que eu vou resolver no mesmo dia. Então, assim, eu sou do tipo que até quero resolver tudo no mesmo dia. Mas, por exemplo, o Galber não é. O Galber, ele bloqueia. Se ele está chateado, ele bloqueia, ele não pensa. E aí eu entendo que a gente, essa questão da empatia, né? Da gente entender o outro, da gente conhecer os nossos liderados, né? Então, tem momentos que a pessoa ainda não está pronta para conversar, para falar. Mas eu também penso que isso deve acontecer o mais rápido possível, e aí eu até coloco um prazo de uns 7 dias para isso aí se resolver e o sol não se pôr sobre a ira, no sentido de que o problema precisa ser resolvido, entendeu? Amém, amém. Neise, maravilhoso. Não há como agradecer por todas as orientações, né? Eu estava ouvindo uma palavra um dia desse e o pregador estava dizendo o seguinte: diante de Deus, nós não encontramos resposta para tudo, mas sempre encontraremos direção, né? Porque existem questões que Deus não vai nos dar respostas, mas Ele vai nos dar direções. E quero agradecer, porque você trouxe direções muito claras, muito precisas. Eu acredito que todo mundo que vai ouvir esse estudo, nessa ministração, vão ter decisões mais assertivas. E aquilo, né? A gente, a cada dia, entender que conflitos não envolvem apenas a nossa perspectiva, mas também o outro.
a bagagem do outro, né? Você frisou e eu achei isso maravilhoso. Todos nós carregamos uma história, carregamos uma bagagem, traumas, questões que estão sendo superadas em Deus, mas que não podem ser desconsideradas. E a gente, em tudo, Deus está fazendo com que tudo coopere para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, porque o objetivo dele é nos fazer semelhantes a Jesus. Então, eu quero agradecer. Mais uma vez, eu fui assim, muito confrontado, né? Como eu disse, quando eu acabei de ver o seu estudo, eu fiquei, cara, será que em alguns momentos eu não sou fingido, né? Eu vou com uma motivação, e isso é maravilhoso, porque a gente é confrontado, alinhado, e a gente aí está crescendo um pouco mais. Neise, muitíssimo obrigado, que o Senhor continue, sabe, favorecendo você, Galber, e todo o presbitério lá de Corbã. A igreja está linda, está se desenvolvendo, e eu sei que isso é fruto do amor de Deus, mas também muito da entrega de vocês. Obrigado, porque vocês estão sendo resposta para toda aquela família Corbã lá em Sepetiba. Amém, amém, Valmer. Quero te agradecer também pelo convite. Durante muito tempo eu disse não, não, não. Até que teve uma vez, né, a voz de Deus, ela é impressionante. Até que uma vez Deus falou assim para mim: para os de dentro, você nunca mais diz não. E aí, para os de dentro, seriam para esses que andam em aliança, né? Outros, eu vou considerar de verdade, porque o negócio aqui é puxado. Eu estou aqui já para entrar numa reunião daqui a pouco. Mas quando Deus falou, e eu falei assim: amém, Senhor, os depósitos que você tem colocado dentro do meu coração, do jeito que eu sou, vão ser passados adiante, e eu espero que, de fato, a gente consiga praticar, né, tudo isso que a gente ouviu aqui. Obrigada, viu? Obrigado a você, muito obrigado. Agradeço a Galber, as crianças que permitiram que você também estivesse aqui. Muito, muito obrigado. Pessoal, a gente está finalizando, né, com essas últimas palavras. Eu quero lembrar vocês apenas de 4 datas muito importantes. A primeira é a primeira sexta-feira, que vai estar acontecendo lá em Max Viegas com o pastor Genilson. A segunda, logo no sábado, no Mergulhados. A terceira é a Conferência Tabernáculos, que acontece na igreja da nossa cobertura com o apóstolo Renan, a apóstola Nelma, que o apóstolo Rafa Laia está vindo da África do Sul para trazer palavras também de direcionamento para o Brasil, para a nossa existência. Eu tenho certeza que vai ser muito poderoso. Serão nos dias 10, 11, 12. Se você quer dar um abraço na Neise por causa dessa palavra maravilhosa, com certeza você vai encontrá-la lá, e convido a todos para estarem conosco nesse tempo.